Os ecos do universo. If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition. A você que nos ouve, hoje falaremos da nossa vizinha mais próxima. A Lua é o nosso satélite natural e, mesmo assim, ainda guarda muita informação a ser descoberta. Mas antes de mergulharmos nas curiosidades, que tal relembrarmos algumas características básicas, né? A Lua, com L maiúsculo, é o único satélite natural da Terra, com um diâmetro de aproximadamente 3.500 km, o que a torna a quinta maior lua do Sistema Solar. Mas em termos de densidade, em comparação com a Terra, é bem diferente. É legal lembrar o nosso ouvinte que às vezes pode aparecer alguns nomes variados para a Lua, né? Como Selene ou nomes até em outros idiomas, né? Mas a nossa Lua, né, por questões aí científicas, astronômicas, é a Lua com L maiúsculo, como lembrou o Marco, no sentido de que a nossa Lua tem o nome de Lua. Os outros apelidos, vamos dizer assim, do nosso satélite natural são referentes a diferentes culturas, assim como nós temos os nomes dos planetas alinhados com alguns deuses gregos, né? E falando também das características físicas, né, a densidade média da Lua é cerca de 60% em relação à da Terra. Isso provavelmente sugere que o núcleo da Lua é bem menor e bem menos denso que o da Terra. E a gravidade por lá? Só lembrar daqueles saltos dos astronautas, naqueles vídeos engraçados que aparecem na internet, né? A gravidade na superfície lunar é de apenas 16% da gravidade daqui da Terra, Rodrigo. Ou seja, se você tem ali seus 60 quilos, lá seria equivalente a mais ou menos um pouco menos de 10 quilos. Dá para imaginar a facilidade de carregar os equipamentos. Imagina levar para lá e para cá os telescópios, ficaria muito mais fácil, não, Rodrigo? Poxa, com uma mão só, né? Que delícia. Oh? E falando em superfície, a Lua não tem uma atmosfera significativa, né? Sem vento, sem erosão. Por isso, as pegadas dos astronautas da missão Apollo ainda estão por lá, intactas. E a tal da bandeira americana que está lá instalada, ela não flamula, né? Ela não balança porque não tem vento. Mas tem os prós e os contras. Sem atmosfera, também não há proteção contra meteoritos. A superfície lunar é todinha marcada por crateras de impactos antigos. A famosa face que vemos da Terra são justamente essas planícies escuras, os mares lunares, formados por antigos derrames de lava, já citados por nós em episódios anteriores. E esses mares são bem diferentes das regiões mais altas, que são mais claras e cheias de crateras. Aliás, a crosta lunar é assimétrica, ou o dito lado oculto, que nunca vemos daqui, é bem mais acidentado e tem pouquíssimos mares. Verdade. E isso pode levar àquela pergunta clássica do porquê a Lua sempre mostra a mesma face para nós, aqui na Terra. É a rotação sincronizada. A Lua leva o mesmo tempo para girar em torno do próprio eixo e para orbitar a Terra, cerca de 27,3 dias. Por isso, nós vemos apenas um lado. E isso também explica por que temos as fases da Lua, dependendo de como a luz do Sol ilumina a sua superfície em relação à nossa perspectiva. Não vai achar que as fases da Lua é por conta da sombra da Terra, né? Isso é um eclipse, a gente não está falando ainda de eclipse. Mas falando nas fases propriamente ditas, tem gente que ainda confunde com eclipse lunar, não é mesmo, Rodrigo? Pois é, e vamos lá. O eclipse lunar é quando a Terra fica entre o Sol e a Lua, projetando uma sombra sobre ela. Já as fases são só uma questão de iluminação em diferentes perspectivas. A órbita da Lua é independente da órbita da Terra em torno do Sol. Então, nós temos diferentes posições, né, ou posições relativas, Terra, Lua e Sol, e essas posições relativas fazem o observador aqui da Terra observar diferentes posições da Lua iluminada. Mas a nossa companheira, a Lua, está nos deixando lentamente. A cada ano ela está indo embora aos pouquinhos, meio melancólico, né? Bem triste, mas qualquer separação é assim, né? Pois. A cada ano ela se distancia cerca de 3,8 centímetros, devido às interações de maré. No passado ela estava mais perto e nos dias na Terra eram mais curtos. Interessante pensar como a Lua influencia tanto nós aqui no nosso planeta, das marés até a estabilização do eixo terrestre. Sem ela,
a Terra seria um lugar completamente diferente. E é interessante saber que lá na origem da formação da Lua, a Lua estava 18 vezes mais próxima da Terra do que hoje. E mesmo com tantas informações, ainda tem muito a explorar por lá. Desde as missões da Artemis, que querem levar humanos de volta à Lua, até a possibilidade de bases lunares lá no futuro. Retornar à Lua, deixar novas pegadas por lá, sentir a brisa leve lunar. Meio curioso falar nisso, não? Você falou da brisa leve, mas o cheiro da Lua pode não ser tão agradável assim. Mas os astronautas da missão Apollo relataram que quando voltavam para o módulo lunar e tiravam o capacete, eles sentiam um cheirinho metálico, tipo pólvora queimada, algo grudado no traje. Acredita-se que seja do pó lunar reagindo com o oxigênio dentro da cabine da nave. E sobre esse pó lunar que você disse pra gente que os astrônomos das missões Apollo estavam sentindo, né? Ele é super abrasivo. Alguns deles até diziam que grudava em tudo e até arranhava as botas e os equipamentos que eles levavam pra lá e pra cá. E tem mais, a Lua tem tremores, são os chamados moonquakes, abalos sísmicos lunares. Alguns são causados por impactos de meteoritos, outros pela gravidade da Terra, puxando a crosta. E tem até os que vêm do resfriamento interno da Lua, que ainda está se contraindo. Poxa, a Lua é mais agitada do que parece, olhando aqui de baixo, né? E tem a famosa história da bandeirinha dos Estados Unidos, que foi fincada na Lua durante a missão Apollo 11, que você citou antes, né, Rodrigo? Que em alguns vídeos ela até parece ficar tremulando devido ao, entre aspas, vento, mas que sabemos que foi devido ao movimento de ter colocado bandeirinha por lá. Ela continuou vibrando após ter sido fincada. Como não tem vento, né? Ela ficou parada depois que os astronautas a colocaram, mas na verdade ela provavelmente caiu quando o módulo lunar decolou, porque os astronautas colocaram ela muito perto da nave. Só as missões posteriores, né? Estamos falando aí das missões 12, 14, 16, 17, que conseguiram ali reposicionar essas bandeiras mais longe para que não acontecesse isso, né? Bom, na sua citação, Rodrigo, você falou das missões Apollo 12 e quem tá com o ouvido atento percebeu que você pulou para 14. Na missão Apollo 13, que não se concretizou a ida até a Lua, mas se concretizou em um belíssimo filme, né, estrelado pelo Tom Hanks. Então fica aqui um pedacinho do céu em cena dentro do Ecos do Universo. Assistam o filme Apollo 13, que é um filme muito bom. E, bom, voltando aí à icônica cena da bandeira tremulando, isso foi só na hora de fincar ela, então, né? Exatamente. E tem outra coisa legal. A Lua tem meteoritos vindos daqui da Terra. Meteoritos que saíram da Terra em impactos gigantes, como o que formou a Lua. Alguns cientistas acreditam que há fragmentos terrestres antigos enterrados, inclusive, no solo lunar. Peraí, então na Lua pode ser feito um museu de fósseis da Terra primitiva? É isso que você tá falando pra gente aqui? Exatamente. E por falar em coisas bizarras, a Lua tem água, né? Não em rios ou em lagos, mas em moléculas de H2O presas em cristais ou no polo lunar, especialmente nos polos, onde há crateras em sombra permanente. Isso, até onde eu sei, é essencial para as futuras bases lunares, não é mesmo? Dá para extrair oxigênio ou hidrogênio para criar combustíveis de foguetes partindo de lá. A água pode ser um grande motivador, sim, mas tem um outro isótopo extremamente raro na Terra, que é o hélio 3. Ele é encontrado em abundância na Lua, tornando-se um potencial recurso para a produção de energia limpa através da fusão nuclear. A China já demonstrou interesse em explorar o hélio 3 lunar e ampliou suas concentrações na superfície da Lua, visando garantir o acesso a essa fonte de energia promissora. Então, aquela motivação de 1969 da NASA de simplesmente conquistar a Lua através das missões Apollo perante uma guerra, um conflito com a União Soviética, hoje ela acaba voltando mais aos interesses dos exploradores, mas de forma
técnica, né, de forma objetiva, não só para demonstrar o poder da tecnologia do país, mas também para conquistar aí elementos que são raros na Terra. Alguns, inclusive, chamam de combustível do futuro. Para quem acompanha os podcasts de ciências, já deve ter ouvido principalmente o Sérgio Sacani mencionando sobre esse elemento, sobre esse isótopo de hélio e a sua importância para a produção de energia limpa. E uma última para concluir por hoje. A Lua não é redondinha como a gente pensa. Ela tem uma forma meio ovoide, com uma protuberância na parte que fica virada para a Terra. É até interessante para o nosso ouvinte que está prestando atenção nesses detalhes, porque você pode pesquisar na internet sobre essa protuberância lunar. Você vai achar meio bizarro, mas fica a dica aí para você que gosta de ampliar os seus conhecimentos através aí do nosso CentauriCast. E isso acontece por causa da força gravitacional aqui da Terra, que esticou a Lua ao longo do tempo. Ou seja, bem, a nossa parceira Lua, nosso satélite natural, é meio desengonçado, digamos assim. Se você pensar que a distância que a Lua está da Terra, né, de 380 mil quilômetros, né, na média, né, assim como a gente já mencionou, há uma variação nas posições, né, há um afastamento, uma aproximação devido à órbita elíptica. Mas se você pensar que essa aproximação é metade do raio do Sol, ou seja, está muito perto, a nossa Lua está muito perto da Terra. Então essa interação gravitacional com certeza afeta não só a Terra, né, mas também a Lua. Então a gente tem aqui as marés, né, os efeitos de marés, e lá a gente tem esse efeito de marés também, mas no sólido, né, e não no líquido, como acontece aqui na Terra. Bom, o nosso papo sobre a Lua se encerra por aqui, apenas durante essa semana, porque na próxima semana continuaremos falando do nosso satélite natural. Você acabou de ouvir o CentauriCast Entre as Estrelas.